Olá, Angélica Mello com vocês e hoje eu venho aqui te ensinar como aplicar uma base de uma forma perfeita, onde você vai economizar muito a sua base, trazer um tom absolutamente perfeito na sua pele. E vamos falar também sobre a diferença de alguns acessórios. Então, para aplicação de base, hoje eu vou aplicar essa base da Atplay, que é uma base de uma linha mais econômica. E aí, nós temos 3 tipos de acessórios que eu posso espalhar a minha base, tá? E vou compartilhar com vocês a diferença de cada um deles. Então, vamos começar pela esponjinha. A esponjinha, vocês percebem, ó, que ela é pequena. Então, antes de eu usar a minha esponja, o que eu tenho que fazer? Umedecer ela. Por quê? A nossa base, ela é líquida. Tudo que a gente coloca em esponja, o que ela faz? Suga todo o produto. Então, eu preciso de umedecer a minha esponja antes de eu aplicar a minha base. E como eu faço, Angélica? Pego a minha esponja, ligo a torneira e fico apertando ela embaixo da torneira. Vocês vão perceber que a esponjinha, tá vendo o tamanho dela? Ela vai ficar bem maior, tá? E o que é legal da esponja também? Por ela ter essa anatomia, você pode usar ela para fazer para usar vários produtos, né? E também seguir a anatomia do nosso rosto. Então, a base da esponja, que é essa parte de baixo, eu consigo aplicar a base em toda essa região que é maior. Tá vendo? Olha, testa, nariz, bochecha, queixo. Essa região que ela tem um biquinho, como se fosse uma gota, eu consigo aplicar o produto com mais precisão nessa região, próximo dos olhos, aqui na lateral do nariz, para não ficar lugar sem aplicar base. E com a esponjinha você também consegue fazer a aplicação de corretivo. Então você vai aplicar o corretivo nas áreas onde você quer, tá? E você consegue espalhar, né? Fazer aí a aplicação do corretivo também com a esponjinha, ok? Voltando aqui pro assunto da base, a esponjinha, ela traz uma cobertura leve. Então, se você gosta de uma cobertura leve, o acessório, a esponjinha, ela traz essa cobertura, tá? Angélica, eu gosto de uma cobertura mais profissional, uma cobertura maior. Com essa base da Atplay, você consegue criar até 3 camadas, tá? No seu rosto para trazer aí uma cobertura maior, uma cobertura melhor. E você pode usar a esponjinha fazendo até 3 camadas, ok? Vamos agora para um outro acessório. Vamos falar do pincel chanfrado. Esse pincel, ele é um pincel de base líquida. E ele pode ser usado, né, para qualquer tipo de base líquida, seja da Atplay, seja da Time Wise. E esse tipo de pincel, ele traz uma cobertura média, tá? Não tão profissional, mas também não tão leve quanto a esponja. Angélica, eu consigo aplicar o corretivo com esse tipo de pincel? Não. Esse pincel, ele é específico para base. Lembrando, gente, quando a gente fala de pincel, de acessório, nós vamos falar de um investimento mega especial. Angélica, eu consigo aplicar o corretivo com esse tipo de pincel? Não. Esse pincel, ele é específico para base. Lembrando, gente, quando a gente fala de pincel, de acessório, nós vamos falar de um investimento mega especial. Por quê? Às vezes, as clientes, elas fazem um investimento muito maravilhoso, né, em produtos de qualidade, porque ela quer ter essa qualidade, ela quer ter um produto melhor, né, que traga mais benefício para a pele dela. E aí ela faz um mega investimento no produto, e quando vai falar de acessório, ela prefere fazer um investimento em acessório mais em conta, sendo que o acessório, ele é tão fundamental assim como a qualidade do produto. Então, os nossos pincéis da Mary Kay, eles têm cerdas minerais, onde é extremamente macio, onde você não vai desperdiçar produto e onde vai trazer uma cobertura, um polimento melhor, né? Vai depositar o produto com uma precisão melhor. Então, vale a pena você fazer investimento também nos seus acessórios, tá? E o que eu compartilho com as minhas clientes? Produto, você investe, ele acaba, você precisa de repor. Os pincéis não. Os pincéis, se você cuidar dele, você vai ter pro resto da vida. Então, é um investimento que você vai fazer uma única vez. Por isso que compensa você também fazer o investimento de um acessório muito bacana, assim como a qualidade dos nossos produtos.
E voltando aqui para a cobertura desse tipo de pincel chanfrado, que ele traz uma cobertura média para nossa pele, ele tem essa anatomia, né, meio chanfradinho, por isso que o nome é chanfrado, onde ele encaixa perfeitamente na nossa pele. Eu, Angélica, gosto muito dele porque eu gosto muito de praticidade, tá? Então, eu gosto de uma cobertura média e gosto de praticidade. Então, a forma de se aplicar, ele é muito prático, né? A gente aplica a base e vem espalhando em todo o rosto, tá? Aí vamos falar também de um outro acessório, que é a esponjinha oval, onde ela traz uma cobertura mais profissional. Então, se você gosta de uma cobertura, né, gosto de cobrir a minha pele e gosto de ter uma cobertura profissional, Angélica. Então, o acessório que você deve usar é esse tipo de pincel, o pincel oval, tá? Ele parece uma escovinha e a forma dele aplicar também é totalmente diferente. O chanfrado, nós vamos aplicar movimento bolinha. E o oval, a gente aplica movimento batidinha e dando algumas raspadinhas de leve. Agora vamos à aplicação, né? Como eu devo usar. Então, vou colocar um pouquinho de base na minha pele. Venho com o pincel, vou usar de um lado o chanfrado e do outro lado o oval. E aí eu venho, olha, dando batidinha em toda essa região do meu rosto. Tá? Depois que eu venho dando batidinha, lembra da praticidade que eu falei pra vocês? Eu venho, ó, espalhando toda a minha base, tá? Em todo o meu rosto. Testa, nariz. No nariz vocês podem fazer essa bolinha. E aqui próximo da orelha, né? E depois vocês vêm aqui no pescoço só pra fazer o degradê. Não precisa de aplicar mais base. Feita toda a aplicação, muitas clientes me perguntam, Angélica, passa no olho? Não tem o certo nem o errado. Eu não gosto de aplicar no meu dia a dia, mas se você gosta de apagar, né? Porque a base ela vai apagar todo o seu rosto, vai deixar em uma única cor, tá bom? E vamos aplicar do outro lado com o pincel oval para vocês verem a diferença de acessório, tá? A esponjinha, gente, vocês só podem dar batidinha, nunca pode arrastar, até mesmo porque não dá pela anatomia e pela o material da esponjinha, tá? Então, ó, o oval você vem dando batidinha em todo o rosto. E para que ele traz essa cobertura mais profissional, né, uma cobertura mais pesada, por isso que nós temos que fazer sempre esse movimento batidinha. Então, eu acho que demora um pouco mais, por isso que eu prefiro o chanfrado, tá? Porque eu acho que é mais prático, tá? Então, depois que eu espalhei em todo o rosto, também posso, né? Se eu quiser cobrir o olho. Venho aqui próximo da orelha para não ficar aquela risca, né? Aquela divisão onde você aplicou a base e não aplicou. E também aqui no pescoço para fazer aquele degradezinho, para não ficar a marca de onde você aplicou a base e aonde não aplicou, tá? Lembrando que esse degradê não precisa de pegar mais base. Somente com o que está no pincel mesmo você faz esses movimentos. Então, gostou das dicas, né? Já sabe como usar os seus pincéis, já sabe como usar a esponjinha, já sabe a diferença de um pro outro. Gostaria de perguntar, você já tem os seus acessórios? Você também faz o investimento adequado nos seus acessórios, assim como você escolhe fazer um investimento maravilhoso nos seus produtos? Se ainda não, chama a sua consultora e faça já esse investimento. Se você não tem consultora, me chama que será um prazer eu te atender.